Era um dia quente no Triássico, a primeira era dos dinossauros. Mas antes que eles dominassem o planeta, criaturas que apenas lembravam dinossauros, mas não eram, moldaram um mundo completamente estranho. Entre elas estava o Efígia, um falso dinossauro herbívoro, e o Enodus, um réptil com carapaça que parecia uma tartaruga, embora não tivesse nenhuma relação com elas. O Triássico foi, sem exagero, o período mais bizarro da história da Terra, um verdadeiro laboratório evolutivo, onde espécies que lembravam as de hoje surgiram, mas pertenciam a linhagens completamente independentes. É esse mundo que vamos explorar agora, como começou, como terminou e por que quase todos esses animais incríveis desapareceram. Para entender o Triássico, precisamos voltar um pouco mais, até o período anterior, o Permiano. O mundo era frio, seco e rico em oxigênio. E os donos do planeta não eram dinossauros, mas sim sinapsídeos, nossos parentes distantes. Gigantes como Cotilorhynchus pastavam como grandes herbívoros. Criaturas pesadas como Moschops dominavam áreas inteiras. E predadores enormes como o Anteossauro controlavam o topo da cadeia alimentar. No final do Permiano, os Gorgonopsídeos reinavam como os maiores caçadores da Terra. Mas tudo isso estava prestes a ser destruído. Há 252 milhões de anos, megavulcões na Sibéria liberaram tanto dióxido de carbono que transformaram o planeta em um forno. Os oceanos ficaram ácidos, a atmosfera ficou tóxica e no Equador as temperaturas podiam chegar a 50 graus Celsius. Foi a pior extinção em massa da história. Cerca de 90% de todas as formas de vida desapareceram. A Terra quase voltou a ser habitada apenas por bactérias. Entre os poucos sobreviventes estava o Lystrosaurus, um pequeno herbívoro de hábito simples. E foi justamente sua simplicidade que o salvou. Quando o Triássico começou, o planeta estava quase vazio e pronto para ser reinventado. Com menos competição, novas linhagens evoluíram em uma velocidade impressionante. Do lado dos sinapsídeos, sobraram apenas criaturas pequenas, sinodontes e dissinodontes. Mas entre os répteis, uma revolução estava prestes a acontecer. Os arcossauros, o grupo que mais tarde daria origem aos dinossauros, crocodilos e aves, explodiram em diversidade. Eles ocuparam todos os ambientes possíveis: solo, árvores, rios, mares. O clima era quente, o oxigênio era baixo e toda a Terra era um único supercontinente, a Pangeia. No Equador, o calor era tão extremo que poucos animais conseguiam viver ali. Por isso, muitos répteis retornaram aos mares. No Triássico, mais linhagens se tornaram aquáticas ao mesmo tempo do que em qualquer outro período. Surgiram gigantes como Symbospondylus, filtradores como Rupessuchus, herbívoros marinhos blindados como os placodontes e predadores com focinho semelhante ao dos crocodilos, os fitossauros. O Triássico parecia um planeta alienígena. E os dinossauros? Eles só surgiram cerca de 30 milhões de anos depois do início do Triássico. Pequenos, esguios, bípedes e onívoros. Nada parecidos com os colossais dominadores do Jurássico. Um dos berços desses primeiros dinossauros era justamente o Brasil, na Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde espécies antigas como Saturnalia foram descobertas. Naquele momento, os dinossauros eram apenas mais um grupo, entre dezenas de outros. Com o passar do tempo, a Pangeia começou a se dividir. E novas erupções vulcânicas despejaram mais dióxido de carbono na atmosfera, repetindo parte do pesadelo visto no final do Permiano. O oxigênio, que já era baixo, atingiu seu menor nível em 500 milhões de anos. Isso desencadeou uma nova extinção em massa. A maior parte das linhagens estranhas do Triássico desapareceu, e os dinossauros foram um dos poucos grupos que conseguiram resistir. Foi por isso que no Jurássico e no Cretáceo, eles dominaram completamente o planeta. Entre os animais extraordinários desse período, alguns merecem destaque especial. Um deles é Lysovisia, um dissinodonte gigante que viveu no final do Triássico. Ele tinha mais de 6 toneladas e era do tamanho de um elefante, algo que jamais imaginávamos que um dissinodonte pudesse alcançar. Era caçado por Smog, um enorme arcossauro predador, que se parecia com um dinossauro terópode, mas não era um. Outro exemplo é o Drepanossauro, uma das criaturas mais estranhas já descobertas. Corpo de camaleão, cabeça em formato de bico, garra enorme na mão, uma cauda com estrutura que parecia um ferrão e hábitos arborícolas. Até hoje, sua posição na árvore da vida é um enigma. O Triássico foi, de fato, o maior experimento evolutivo da história da Terra. Um período caótico, quente, hostil e imprevisível, mas incrivelmente criativo. Sem ele, os dinossauros talvez nunca tivessem dominado o mundo. E muitas das criaturas mais extraordinárias que já existiram jamais teriam caminhado sobre o nosso planeta.